segundo as tradições teológicas do passado. Então, por uma lei de afinidade, aglutinam-se esses espíritos. Mas à medida que cada um se vai liberando, vai dando-se conta dos seus erros e mudando de atitude mental, os bons espíritos vão buscá-los em maravilhosas viagens que realizam as regiões dolorosas para poder arrancar das sombras e da dor, e vão para comunidades intermediárias, que já são mais suaves, até o dia em que voltam a reencarnar-se na Terra, para terem direito ao reino dos céus que lhes está reservado. Edivaldo, se uma pessoa, mesmo que não tenha sido um grande exemplo, mas que pautou sua vida por boas condutas, essa pessoa necessariamente passa pelo umbral? De maneira nenhuma. Como nós vemos, o umbral é um pórtico, é o primeiro passo de entrada, o umbral da porta. André Luiz utilizou-se da expressão para falar de uma região de sombras, mas o indivíduo que tem uma vida moral equilibrada, que seja perfeitamente normal, o seu despertar não será necessariamente numa região punitiva de sofrimento, mas numa região hospitalar, numa comunidade em que os bons amigos o aguardam. As suas dores íntimas serão muito pessoais, os seus conflitos serão também muito pessoais. E nessa comunidade onde desperta, receberá assistência e, mediante o trabalho e a ajuda que vão recebendo dos espíritos nobres, recuperam-se e passam a liberar-se da culpa, dos conflitos, através das ações do bem. Você chegou num ponto importante. O sentimento de culpa, a pessoa que vive o sentimento de culpa, ela, aspas, já vive no inferno, esteja encarnada ou desencarnada? Sem a menor sombra de dúvida. Uma vez eu lendo o Evangelho, era muito jovem, uma frase me penetrou profundamente quando diz assim: vive de tal forma, quando desencarnares, possas olhar nos olhos da pessoa sem ter que abaixar a vista. Eu imagino a situação do traidor. Vemos esses crimes hediondos na imprensa. Os assassinos, eles sabem dos danos que causaram ao realizarem um assalto e darem um tiro desnecessário. Porque já que a sua necessidade levava ao crime, o crime do assalto, do roubo, até é justificável, embora não desculpável. E logo depois voltar e matar, esse indivíduo um dia vai despertar e ele vai encontrar a sua vítima e vai ter que olhá-la nos olhos, então ele abaixa a vista, porque ele é culpado. Essa culpa vai fazê-lo fugir. Então ele vem na alienação, na esquizofrenia, vem na idiotia, vem com os centros perispirituais degenerados. Então vem numa expiação dolorosa que todos repudiam e ele a si próprio se detesta. É a limpeza interior da culpa. E a nossa consciência espiritual, quando nós morremos, ela continua a mesma, ela diminui, ela aumenta? Como fica a consciência espiritual com a morte? Eu tenho por experiência observado que há muitos problemas que são orgânicos, muitas questões tormentosas que são da matéria, que quando nós nos libertamos dos despojos, esses conflitos do comer, do vestir, as pequenas vaidades também ficam. Aqueles mais graves é que nos acompanham. Quando nós despertamos no além, as lembranças vêm como no cinemascópio ao contrário. E aquelas que foram graves, positivas ou negativamente, essas tomam um corpo maior. E então fixam-se em nossa memória para podermos reparar as equivocadas e para poder continuar com aquelas que são positivas. Mas a consciência não fica exatamente como era na Terra, porque agora já não necessita dos equipamentos cerebrais para decodificar as emoções. Já estamos em emoção espiritual, sem o instrumento de registro. Torna-se muito mais fácil e também a dor torna-se maior por isso, por causa da lucidez. E Jesus falava sobre o inferno, Edivaldo? Falava. Falava sobre Satanás e falava também de que ele foi, né, até o deserto para se interiorizar. Como você vê todas essas lições? Como sendo a busca de Deus. Antes de começar o ministério, ele vai entrar em sintonia com Deus e faz o jejum físico para poder a sua transcendência ter mais facilidade de sintonia com a divindade. Então é ali que o demônio vai visitá-lo para as tentações. As tentações são uma página muito complexa que nós vamos encontrar nas tradições teológicas. Teria Satanás personificado no espírito enfrentar Jesus? O que a mim me parece muito difícil,
porque a sombra não enfrenta a luz. Seria essa tentação uma autorreflexão? Dizer, por exemplo, eu posso transformar pedras em pães, mas não devo. Porque não somente de pães vive a criatura humana. Eu até poderia saltar da torre de Jerusalém, porque os meus anjos me receberiam. Mas ele não veio para isso. Então as tentações têm sido motivo de estudos muito cuidadosos. Há muitos anos, eu numa página pedi ao Dr. Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, que me desse um pouco de luz sobre esse capítulo. E ele respondeu com a mesma sabedoria: a oportunidade não era própria. Era realmente uma reunião de atendimento, de receituário aos necessitados. E essa questão é muito ampla. Então, quando Jesus vai ao deserto, vai sintonizar com Deus. E, naturalmente, colocar o limite entre a sombra da terra, Satanás, entre as paixões da terra, o tentador, e ele, todo luz, para poder instaurar entre as criaturas humanas o primado do espírito imortal. Então, o Satanás não era uma personificação, porque quando ele diz às entidades perversas, espírito imundo, sai dele. Mais de uma vez ele se refere a espírito imundo. A tradição chamava-os de daimons, que tanto podiam ser positivos como negativos. E as traduções ao latim é que criaram a palavra Satanás, na configuração do diabo. Então, nós vamos ver que a palavra de Jesus era em referência aos espíritos imundos, aos espíritos perversos, que são satanases, na tradução ao vernáculo. E lembrando aqui, uma vez eu estive no deserto e realmente é de um silêncio absoluto e total, porque em outros lugares da natureza nós temos sons, mas o deserto é de um silêncio profundo, né, Edivaldo? O Espírito de Jesus, dentro do conceito espírita de evolução espiritual, ainda prossegue evoluindo, Edivaldo? Sem dúvida, a evolução infinita. A mim me fascina quando ele diz, antes de serdes, eu já era. É ele o construtor da terra, como diz com muita beleza Emmanuel, no A Caminho da Luz, e como referenda Joana de Ângeles, no seu livro Estudos Espíritas. Eu posso imaginar a grandeza desse espírito. Às vezes eu tento compreender Deus, a causa primeira ou primária de todas as coisas, a inteligência suprema, mas não tenho capacidade de abarcar, porque o relativo não abarca o absoluto. Sim. Então eu penso em Jesus, a distância que medeia entre mim e Ele. E um dia o Espírito Bezerra de Menezes me disse, se a distância que medeia entre ti e o Mestre é grande, a que medeia entre ele e Deus é infinita. Uau. Então, à medida que a Terra também sai de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, ele, Jesus, sublima-se e vai arrastando neste sendal de estrelas o planeta que o Pai lhe confiou, para dar-lhe também a plenitude que nos escapa. E como Jesus, então, diante dessa forma tão bela que você nos coloca, como Jesus sente as nossas angústias, sofrimentos e dores, Edivaldo, desses momentos, desses dias que vivemos na Terra? Ele veio à Terra experienciar para ter dimensão. Uau. Porque não tendo vivido a vida física em nosso planeta, ele poderia ter a ideia, mas não a experiência. Daí mergulhou nas sombras da terra para poder compartilhar dessas vibrações pesadas. Então ele entende como nós sofremos e é envolvido por uma ternura, não por piedade, porque o amor não se apiada, o amor enternece-se. Não pela compaixão, que é aquele ter pena. Ele compreende a necessidade do infante, que ainda se atormenta com as pequenas experiências, estimula, apresentando os próximos passos de libertação. Daí a percepção de Jesus sobre a nossa dor é bem diferente da nossa percepção em relação à dor do próximo. A dele é mais transcendente, é mais bela, sem sofrimento, porque a sua riqueza espiritual nos faz embriagar-nos de luz e aí saímos da dor. Por isso a prece é muito importante, porque a ponte que nos liga a ele, por onde vão as nossas necessidades e por onde vêm as suas respostas. Edivaldo, suas considerações finais. O céu e o inferno. A grande proposta de sairmos do inferno dos conflitos para encontrarmos o reino dos céus também está dentro de nós. Quando mergulharmos no nosso ser profundo, então o psiquismo divino emerge e uma imensa alegria toma conta de nós. É a alegria que desejamos aos nossos telespectadores.
O reino dos céus está dentro de vocês. Conquistem.